Tem algumas pessoas que não me conhecem pessoalmente, então, como é o seu caso, eu sou o Matheus, autor de 24 Horas de Amor. E essa é a Laura Ferrazano, que é oficialmente a revisora do livro e também uma grandíssima amiga. A gente tem essa coisa que a gente fala que a Laura é a minha, literalmente, biologicamente irmã na vida, apesar dela não ser. Então, é isso. A Laura vai fazer uma mediação aqui, a gente vai ter esse bate-papo, que deve ser meio rapidinho. E aí, se vocês tiverem depois alguma pergunta sobre o processo criativo... pra quem não conhece o livro, também tem um audiobook. Aquela garota ali, linda, que é a minha namorada, é a voz oficial da protagonista. E a gente vai ter 2 músicas ao vivo também, se vocês quiserem aproveitar. Acho que vai ser a parte mais legal, assim, porque esses caras são demais. É aquele cara ali, Gilisson Sino, que vai cantar uma música, e a Ju também. E depois autógrafos e abraços, que acho que essa é, assim, a parte mais legal. E acho que é isso, certo? É isso. Ele já apresentou, gente, é isso. Acho que eu acabei falando assim. Não, gente, eu queria primeiramente agradecer a todos vocês por estarem aqui. O Matheus me chamou para fazer esse bate-papo e é óbvio que eu não posso dizer não, porque como ele acabou de dizer, é meu irmão, sem ser meu irmão mesmo. Mas eu queria mesmo que você começasse a falar para todo mundo aqui, pelo menos um pouquinho sobre do que se fala 24 Horas de Amor. Pode ser que muitas das pessoas aqui já tenham lido o livro, mas pode ser também que umas pessoas não tenham ainda tido essa oportunidade. Vai devagar com spoiler, hein? Isso, sem spoilers, sem spoilers. Sem spoilers. Só uma sinopse. Claro, Bom, é basicamente a história dessas 2 pessoas, o Lucas e a Ana. Eles se conhecem nesse bondinho turístico de Campos do Jordão. Ele tá lá pra ir pro casamento do irmão dele. Eles não têm uma relação muito fácil, então tá sendo um fim de semana meio difícil pra ele. E a Ana tá em Campos porque ela tem essa coisa, né, de que ela tá revisitando lugares que foram muito importantes na vida dela e para ela ver se a magia desses lugares ainda existe. Campos é um desses. E aí nesse bondinho turístico eles acabam tendo esse primeiro interesse entre eles, que é basicamente literário, né, essa coisa de eles gostam do mesmo livro, e isso acaba se aprofundando até o ponto em que eles fazem esse acordo de basicamente passar as próximas 24 horas juntos. Eles só tem mais um dia em Campos do Jordão, então eles decidem juntos assim, cara, e se a gente só tentar curtir uma outra aqui em Campos do Jordão e aproveitar a cidade? E é basicamente aí que a história de fato começa. E tem uma coisa que eu acho que a gente fala pouco, assim, eu falo pouco, né, quando eu falo desse livro. O primeiro capítulo dele é no futuro, né, assim, não no futuro, no presente talvez. E o livro se passa no decorrer de uma canção só, né. O protagonista, ele tá em casa, ele já tá mais velho, que é o Lucas. E aí ele escuta essa música que fica muito na cabeça dele, chamada Ocean, desse cara chamado Michael Benjamin. E a ideia do livro surgiu também a partir dessa coisa de uma história que se passa ao longo de uma música de 4 minutos e meio. E eu achava isso muito mágico, porque essa música mexia muito comigo. Então, acho que é isso. Esse é o plot inicial, né? É uma boa sinopse. E tem uma coisa bem engraçada sobre 24 Horas de Amor também, gente, é que muitas pessoas acham que isso foi um livro baseado numa história real. E se vocês lerem o livro, vocês vão entender a comicidade do porquê. E eu queria justamente, com essa pergunta, te perguntar, Matheus, de onde veio a ideia de escrever um livro como esse? Assim? De onde surgiu a ideia de 24 Horas de Amor? Além da música. Teve essa coisa da música, mas é muito engraçado porque teve essa pessoa que disse assim, num comentário, que o livro era baseado na minha vida, assim, não é nada, não tem nada a ver. E surgiu, assim, eu tinha ido pra Campos do Jordão em 2019 com uma ex-namorada e a gente não tava batendo muito cabeça na época e não foi uma viagem muito agradável, mas eu lembro que eu senti muito forte, assim, de que aquela cidade, ela tinha uma coisa de romance, mesmo pra um casal que não tava muito apaixonado e que claramente ia terminar. A gente terminou tipo 2 semanas e meia depois disso. E assim, o que existe de base da minha vida mesmo é que eu e a Ju, a minha namorada, na época quando eu escrevi esse livro, ela não era minha namorada, mas eu lembro que assim, tinha algo muito forte com ela, de tipo, uma percepção de que as nossas conversas, elas eram mais profundas do que eu tinha com outras pessoas mesmo, sabe? E tinha algo assim, né, tipo, a gente não tava ficando junto na época, a gente não ia ficar junto na época, mas eu ainda
achava que era uma coisa muito especial, sabe? Então, até essa coisa do título, né? De 24 horas de amor, de... Cara, coisas temporárias também podem ser eternas, sabe? Eu tinha muito isso na minha cabeça e eu acho que esse foi o pontapé inicial mesmo. E é a música do Michael Benjamin, que o Gilles vai cantar daqui a pouco, né? Ela veio assim como um sonho mesmo, é uma coisa muito esquisita. Era pandemia, e aí eu fui tomar um banho, ouvi essa música e vários detalhes do livro vieram na minha cabeça. O Lucas, que é um dos melhores amigos, meu melhor amigo, assim, junto com o Edric também, né? Também tem que citar, senão vai criar uma intriga familiar aqui. O nome do personagem veio dele, né? Desse cara que eu sempre admirei e tal. E eu roubo coisas da minha vida, mas não necessariamente é uma história baseada na minha vida, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais legais sobre qualquer livro, e principalmente sobre tudo que você, Matheus, escreve, é que os personagens, e vocês todos vão sentir isso quando vocês lerem, eles são muito reais, eles são muito humanos. E eu queria que você comentasse um pouco mais de onde veio a ideia dessas pessoas. Você já comentou aqui a referência, a inspiração no Lucas, mas também queria saber um pouco mais sobre a Ana. Legal. O nome do Lucas surgiu assim, né? A partir do Lucas, que é a Valone da vida real. E... Eu tenho essa tendência, assim, de primeiro escrever o cara, né? Porque é um pouco mais fácil, porque eu consigo jogar no cara aquilo que eu tenho. Eu tenho essa coisa de autocomiseração, né? Dos meus personagens masculinos, né? De deixar o meu lado ruim um pouco expresso neles. E na garota não. A garota sempre, pelo menos a Ana, assim, essa pessoa mais otimista. Essa garota que não acredita que a morte é o fim, né? Como eles têm esse diálogo. Ela tem toda essa visão mais sonhadora da vida e da beleza das coisas. Então, tem muita gente que fala, né? Eu vi uma pessoa comentar uma vez de que, sei lá, eu postei uma foto da Ju e a pessoa disse, é a Ana e tal. E, tipo, é legal esse tipo de coisa porque mostra um carinho, assim, com a personagem, mas não é a Ju, né? A Ju é mais legal do que a Ana, né? Porque a Ju é real, essa é a coisa. A Ana é uma criação mesmo, né? E é engraçado porque a Ana também tem muitas coisas do Matheus, né? Toda a parte espiritual do livro vem a partir da Ana sempre. A Ana é quem joga as conversas mais espirituais. E no nosso relacionamento, por exemplo, em outros que eu tive, eu sempre fui essa pessoa mais de querer falar sobre essas coisas. Então, a Ana, a única coisa que eu sabia era assim, cara, ela vai ter um sotaque carioca. Eu lembro que aconteceu alguma coisa na pandemia que eu ouvi cara, sei lá, acho que eu vi uma entrevista de alguma celebridade, assim. Carioca, e eu falei, cara, esse som é muito gostoso. Então, acho que essa foi a primeira característica, e depois as coisas vão se criando automaticamente, né? Sim. Eu acho que você comentou um pouco da espiritualidade, mas o amor, obviamente, 24 Horas de Amor, é um tema também muito presente nesse livro. E esse é um livro que ele serve para qualquer um de maneira universal, mas ele também é um livro mais voltado para um público talvez um pouco mais jovem, adulto, né, que nesse momento tem sido um público-alvo. Mas eu queria que você falasse sobre os temas, o impacto desses temas na sua literatura. Como que você tenta colocar isso através das suas histórias? Legal. Eu gosto... Eu já falei assim pra algumas pessoas próximas que eu não sou muito fã de conversa de elevador, sabe? Eu sou ruim nisso. Sim. Eu não sou bom de jogar papo fora e não falar de coisas importantes, né? E eu não sei, eu acho que uma das coisas que eu queria fazer era justamente tentar transmitir para um público mais jovem, porque a ideia do livro surge a partir dessa coisa de... Cara, o que eu gostaria de ler quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 17 anos, sabe? E eu adoraria ler esse livro naquela época. E essa percepção de... Cara, eu acho que pessoas da cidade também estão prontas pra falar de coisas que são sérias, sabe? Eu acho que é um pouco disso, né? Essa tentativa de criar uma história de amor que realmente tem como público-alvo pessoas talvez mais jovens, assim, mas... tentar transmitir também nesse livro algumas questões que eu acho que são importantes, sabe? De, cara, morte. A gente fala de amor, não existe amor se não existe morte, né? Essas coisas andam juntas sempre. A gente só ama porque, no fim das contas, cara, é meio triste, assim, mas vai todo mundo morrer, sabe? É esse motivo que a gente tem pra amar as pessoas. A gente tá todo mundo aqui reunido nessa livraria porque... Cara, as coisas são finitas, né? A gente não tem todo o tempo do mundo nessa terra. E o Lucas e a Ana... Eles eram meio que um portal
tentar transmitir essa ideia. Eu tinha perdido meu avô na época, né? Que era uma coisa que tinha me abalado muito. Então, eu sempre quis que a minha literatura representasse essas coisas que eram muito difíceis de lidar. Tipo, cara, meu avô morreu e eu não sabia como lidar com isso. A garota que eu mais amei na minha vida tinha terminado comigo. Cara, como é que eu lido com isso? Eu não sei direito. E eu lembro quando eu era criança de ler um livro e sentir assim... Cara, quando você se sente visto numa página, sabe? Pra além de assim, o personagem tá beijando esse personagem, essa personagem, mas de sentir que tem sentimentos que são universais mesmo, sabe? Tem coisas que tá passando por todo mundo e eu acho que 24 Horas de Amor, claro, desse jeito parece meio ambicioso demais, mas a ideia partiu disso mesmo, de tentar falar um pouco de algumas coisas que são mais sérias, espiritualidade, morte dentro dessa história mais jovem. E essa daqui, gente, é a primeira publicação física do Matheus. Ele já existe nas redes sociais faz um tempo, mas eu queria falar principalmente sobre o processo de ter isso daqui em mãos, físico, que é um processo que provavelmente muitos de vocês talvez saibam ou talvez não saibam, mas é muito difícil, desafiador, especialmente no Brasil. E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre quais foram os seus desafios para que isso daqui estivesse aqui. Não só os desafios, mas também as partes, o processo, né? Todo desafio também não precisa ser só uma coisa ruim, também é bom. Eu acho que isso tudo é super valioso, assim, pro que é 24 Horas, pro que é o Matheus e pra quem são todos vocês que estão lendo e tendo a oportunidade de ter esse livro na estante de vocês. Assim, eu tinha muita... Quando eu publiquei no formato digital, foi justamente a Laura que ajudou a me dar a primeira ideia de que essa seria uma solução. Porque eu nunca quis ir pelo caminho independente, assim, mas... rolou, né? E o livro realmente, eu não sei como que isso aconteceu, pra ser sincero, eu acho que foi algum TikTok que deu uma estourada, assim, mas eu lembro que teve uma época que realmente subiu muito o número de pessoas que estavam falando comigo por causa de 24 Horas, que era super legal, não era uma coisa que eu esperava. E aí esse ano teve várias pequenas conversas, se eu citar todo mundo que me ajudou a colocar o livro aqui no formato físico, a gente vai ficar até amanhã falando, mas... Teve uma conversa com a minha terapeuta e a Ju, a minha namorada, ela tava nos Estados Unidos e era um momento que eu tava tipo, cara, 3 meses aqui sem a minha namorada, eu tava desempregado, então, cara, eu precisava muito de um projeto, sabe? E a minha terapeuta falou, cara, e se seu projeto for, sei lá, botar esse livro no mundo do jeito que você sempre quis que estivesse? E eu tinha muito sei lá, cara, era esquisito, parecia que essa história não tinha acabado ainda, sabe? Antes de eu conseguir entregar esse livro físico pra minha avó, sabe? Que foi a segunda pessoa que ganhou o livro. Tinha algo assim de, cara, eu quero que as pessoas consigam ter isso nas mãos, sentir o cheiro desse livro, né? E o processo foi assim, foi meio louco mesmo de... Eu lembro que eu consegui a credencial da Bienal, de assim, autor independente e tal, né? E isso não é... Eu achava que isso era um milagre. Então quando eu consegui, eu fui postar no meu Instagram. E postei assim, gente, vou estar na Bienal e tal, e a gente vai poder finalmente se ver. E quer saber? Vai ter 24 Horas de Amor físico. E aí, cara, todo mundo comentou, foi uma coisa muito louca. Isso sem o livro estar impresso. Sim. E aí... Era um blefe. Era um blefe. 2 horas depois, eu descobri que pra você conseguir um lugar na Bienal, custa 13 mil reais. E se eu tivesse 13 mil reais, eu já teria publicado esse livro muitos anos atrás, né? Então, foi um leve desespero. E aí foi todo um negócio doido, assim... de falar com a Câmara Brasileira de Livros e eles me indicarem para uma pessoa e essa pessoa falar, cara, os números do seu livro são legais, quer saber, a gente quer você sim, de graça e tal, então vem. E aí eu consegui um lugar, e aí depois que eu consegui esse lugar que eu fui atrás da impressão do livro e eu não organizei tão bem assim, mas deu certo mesmo, sabe? Tem essa coisa de que eu falei pra minha mãe uns dias atrás de... Cara, é muito doido quando você coloca essas palavras pra fora. Tipo assim, eu vou publicar 24 Horas de Amor na versão física. Parece que as coisas começam a ganhar massa mesmo, sabe? Parece que algo fica concreto a partir disso. E eu sou o tipo de cara que funciona com prazo, sabe? Então se eu me colocar contra a parede de eu preciso publicar agora 24 Horas de Amor físico, aí eu publico. Então, eu posso falar aqui várias coisas sobre como foi difícil, mas... Sendo bem sincero, foi bem gostoso também, sabe? Foi bem... eu lembro que a diagramação, toda vez que chegava, e era uma... Sabe? Cara, esse livro tava virando realidade. E ver, tipo...
tanto de amigos que eu tenho e pessoas que estavam vibrando comigo, sabe? Realmente, tipo, o tanto de gente que tá aqui hoje, eu jamais imaginaria isso. É uma coisa muito doida. Então, é o tipo de processo em que eu fiz muita questão, assim, de estar presente em cada etapa para que eu consiga lembrar disso, sabe? Para que eu consiga realmente manter isso dentro de mim, sabe? Sim. E até para comentar para vocês, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver o Matheus lá na Bienal, mas ele estava no stand da Loyola, que é um dos maiores stands, um dos principais stands da Bienal. Então, eu acho que como por trás dessas histórias tem muita raça dessas pessoas que estão escrevendo. E isso é uma coisa que você sempre teve. E eu acho que é muito legal você estar tendo esse reconhecimento aqui com tantas pessoas. E uma coisa que eu queria perguntar pra você também é com relação às suas inspirações, assim. Eu sei que esse tema é um tema bem específico, num universo específico, mas eu já tive a oportunidade de ler outras coisas que você escreveu, eu sei que você tem outras ideias. Queria que você falasse um pouco aqui pro pessoal quais são suas inspirações para escrever qualquer história. Seja ela uma história mais de amor, mais pro público jovem, seja ela diferentona, como as que eu sei que também existem. Cara, é engraçado, eu tava falando com uma amiga minha que também é escritora, e eu dei uma dica pra ela que funcionou pra mim, que é assim, eu não leio romance quando eu tô escrevendo romance. Porque eu sinto que é muito fácil você fazer meio que retroalimentar, assim, sabe, o que você tá tentando criar. Então, esse livro especificamente surgiu a partir de um filme, né? Eu vi aquela trilogia de Before, sabe? Do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, eu acho que é esse o nome. E eu pirei muito na época, eu achei aquilo muito legal. E eu e a Ju, a gente não namorava também na época, mas a gente viu aquele A Distância Before We Go, eu acho que é o nome, que é com Chris Evans, que é super legal. E eu tinha muito essa coisa de assim, cara, eu adoro histórias que se passam em um dia. Então a minha referência literária, eu não tive tantas, porque eu fujo um pouco de, cara, ler alguma coisa que eu possa acabar roubando. Sim. Sabe? Eu sinto que faz mais sentido quando eu busco referências um pouco mais diferentes. E a grande inspiração mesmo que eu acho nos últimos anos que tem sido consistente é Sally Rooney, é a autora que eu mais amo e odeio, né? A gente já leu um livro ao mesmo tempo dela que eu não gostei muito, mas assim, ela faz eu sentir muitas coisas. Eu acho que toda literatura que é legal é isso, né? Ela faz a gente sentir algo. Tem uma pessoa que me disse assim uns tempos atrás que ela falou, cara, eu não gostei do seu livro porque fez eu sentir tal coisa. Eu disse, tudo bem se não gostar, mas a ideia é que você sinta, né? É passar por esse arco-íris de sentimentos. Eu acho que é isso. Hoje em dia eu leio umas coisas muito diferentes, né? Você sabe, né? Mas eu gosto muito de clássico, eu gosto muito de... É ruim falar isso, né? Mas eu gosto de autoajuda, eu gosto de Dostoiévski, sabe? Eu leio umas coisas... Eu leio Eckhart Tolle, sabe? Tipo, O Poder do Agora. Eu li O Poder do Agora esse ano, quando a minha namorada tava fora do Brasil. E assim, eu sei os olhares... Mas assim, eu acho que toda literatura... Quando eu paro pra pensar de fato que assim, esse cara sentou e escreveu esse livro, eu sei o trampo que é isso, sabe? Eu sei que a autoajuda não é uma coisa banal. E eu realmente acho que esses caras estão tentando ajudar, entende? Então, e tem até uma coisa muito curiosa, eu contei isso pra Ju essas semanas. Eu reli 24 Horas de Amor recentemente. E tem uma piada no meio do livro em que o Lucas fala mal de autoajuda. E eu falei pra Ju, cara, o Matheus de 2 anos atrás ria de gente que lia autoajuda, sabe? E agora eu tô lendo autoajuda, então... Eu não sei, é uma daquelas sabedorias dos anos em que você vê como você envelhecer, como você mudaria alguma coisa? Sim. Até que você parou nesse ponto, eu acho que é um bom ponto, porque eu tenho uma pergunta aqui que muitas pessoas não sabem, mas esse livro foi escrito há um tempo. Há um bom tempo. Um tempo significativo. E como foi pra você revisitar essa história depois desse tempo? Como é pra você ler isso publicado agora e saber que isso foi escrito por uma versão sua que não existe mais? É uma parte de você, claro, mas não existe mais, é uma outra pessoa. É muito difícil, cara, é muito esquisito. Uma das coisas que a Ju me ajudou também a entender nesse processo de publicar no físico é de que eu não deveria revisar o livro. De que eu não deveria... Não revisar, né? Ele tá revisado, gente. Vocês não vão pegar aqui uma coisa... Eu quero me vender bem, né? Não é isso, mas... as coisas mudam muito rápido quando você tem 24 anos, né? Sim. Então, quando eu escrevi isso aqui, inicialmente eu tinha 20, e quando eu publiquei no digital, que foi uma outra revisão, eu tinha 22, e de 2 em 2 anos as coisas mudam muito rápido, sabe?
muito rápido mesmo, é muito esquisito. Então tem coisas que eu leio aqui que eu fico, cara... uma das dificuldades que eu tinha do lançamento aqui é de, cara, vai um monte de gente lá ler uma coisa que nem no todo, assim, me representa. Sim. Mas eu acho que o desafio é justamente esse, sabe? O Gilles, que é esse cara muito especial na minha vida, é um mentor, assim, do meu espírito. Muitos anos atrás ele me falou que tinha uma coisa muito bonita de você deixar publicações do passado existirem, porque você está sempre revisitando uma versão sua. E quando eu fui reler, foi difícil, porque, assim, tem vários parágrafos que, cara, eu faria de outro jeito hoje em dia, sabe? Dostoiévski não escreveria assim, Matheus, você deveria ter feito de outro jeito. E agora, quando eu olho pra isso, é com muito carinho, sabe? Cara, o Matheus de 20 anos teve coragem de colocar nas páginas a versão mais romântica, mais boba, mais apaixonada, mais clichê dele, sabe? Eu acho que daqui 30 anos, quando eu estiver lançando, Deus o queira, assim, um outro livro, assim, aqui na Martins, eu vou conseguir olhar pra esse livro, cara, com todo o carinho do mundo, sabe? De olhar pro Matheus de 22 anos e dizer, cara, que legal que com 22 anos você tinha tanta coragem de ser um romântico que acredita que as pessoas podem se apaixonar em 24 horas. Eu acho que tem uma tendência hoje em dia de ser cínico, sabe? Ser uma pessoa cínica, eu não vou dizer que é fácil, mas, cara, não acreditar que amanhã vai ficar bom, pra mim é mais fácil. Eu tenho dificuldade de, cara, acreditar no amor, acreditar que coisas clichês podem mudar a vida das pessoas, que literatura pode mudar a vida de uma criança que tá, sei lá, enfrentando o divórcio dos pais, entende? Então, é difícil, mas eu também tô aprendendo a ser mais gentil com essa versão minha e cara, tanto de gente que tem aqui, sabe, por causa desse livro. Então, eu devo muito ao Matheus de 22 anos e o Matheus de 20. Eu é que deveria estar tentando imitar ele atualmente, não o contrário, eu acho. Lindo. E uma coisa que, pra gente entrar numa parte de perguntas, caso alguém tenha perguntas, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre seus próximos projetos. A gente tem aqui um flyer lindíssimo em cima da mesa, se vocês quiserem pegar depois. A gente tem muitas ideias, muitos projetos. Conta pra eles qual é o seu próximo, na verdade, né? Dentre vários, qual vai ser o próximo? Cara, eu tenho um projeto engatilhado, assim, que tá em estágios finais já faz algum tempo. Se chama Estrelas Perdidas, que é o flyer que vocês vão poder pegar aí ao final. E assim, é o projeto... Eu não vou dizer o projeto mais importante que eu tenho, mas acho que é um projeto que talvez mais pessoal, de alguma forma. Ele surgiu, como eu disse, o meu avô morreu em 2019 e na época eu fiquei bem bagunçado, assim, sabe? Porque eu não entendia direito o que significava uma pessoa não existir mais aqui entre nós. E 24 Horas de Amor até toca nisso, mas eu acho que Estrelas Perdidas é realmente um pouco mais focado nessa coisa de que todo mundo que tá aqui hoje já passou por vários perrengues e cada um tem as suas tragédias e cada um tem as suas dores que são muito difíceis de serem descritas. Mas eu sou muito interessado, assim, em como essas coisas marcam a gente, sabe? Se perder uma pessoa te faz amar mais as outras, se perder uma pessoa te faz se afastar das outras porque você tem medo de perdê-las. Então, Estrelas Perdidas é basicamente um estudo sobre isso. Não é um estudo, né? Não é um ensaio nem nada assim. É um romance também, jovem adulto. E ele tem uma coisa que eu gosto muito, ele se passa em 2 tempos. Eu tinha muito interesse em ver como esse grupo de amigos ia mudar ao longo de 12 anos, né? Como é que uma noite de uma tragédia pode mudar as pessoas e afastar essas pessoas e depois reunir essas pessoas. E não se passa em Campos, então eu não vou mais fazer turismo pra lá. Agora o turismo é pra Ribeirão Preto. Ou seja, não sei se vai ter muita gente interessada em ir pra lá. Mas é Ribeirão Preto e Luiz Antônio. Eu sou de Ribeirão Preto, pra quem não sabe. Mas eu nasci em Ribeirão Preto, mas eu passei os meus primeiros anos de vida em Luiz Antônio, que é uma cidade minúscula, sem McDonald's, sem Starbucks, sem nada assim. E é a cidade dos meus avós, então também tinha uma coisa de assim... Como meu avô tinha morrido, eu queria estar mais próximo dele de alguma forma, de sentir que se essa história se passasse em Ribeirão Preto, se passasse em Luiz Antônio, eu poderia
tornar aqueles lugares que eram tão comuns para minha família um pouco comuns para o leitor também. E tem músicas originais, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu fiz um curso de composição ano passado com o Gilles também. E teve uma pequena revisão dessas músicas. E cara, é isso. Eu tenho outros livros também, né? Tenho outras coisas que eu estou trabalhando atualmente. O mercado literário ele funciona um pouco mais devagar do que eu achava quando eu tinha 20 anos. Mas as coisas estão acontecendo e eu não sei, eu tenho muito interesse em falar sobre esses assuntos sempre, sabe? Morte, amor, porque essas coisas andam juntas, espiritualidade, o que significa estar aqui, o que significa amar uma pessoa e perder uma pessoa. Eu não sei, talvez nessa década, pelo menos, eu acho que é isso que vai ser meu foco durante os próximos projetos. E se tudo der certo, como vocês vão ver no flyer, pra quem não sabe, 24 Horas de Amor tem um audiobook, né? Foi gravado de um jeito meio peculiar, né? São 2 narrações, eu e a Ju. E Estrelas Perdidas, o plano é esse também, mas eu acho que eu vou tirar férias da minha voz. E acho que é isso, Beleza, a gente vai queria deixar um tempo aqui pra vocês, caso alguém tenha alguma pergunta pra fazer pro Matheus. Claro, pode fazer, fica à vontade. Pode fazer. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o audiobook, sobre como foi a Legal. experiência de gravar e tudo mais. Eu sou um cara que tem muita dificuldade em ler. E o audiobook foi, assim, excelente. Eu consegui ouvir em um dia e Cara, que legal. foi muito bom. Não que eu não teria lido, mas eu teria demorado muito pra ler, porque eu tenho muita dificuldade pra ler. Mas o audiobook... Cara, obrigado por ter escutado. Foi muito louco, assim, também. O audiobook... A gente anunciou o audiobook quando... De novo, a gente anunciou sem ter audiobook gravado. E aí a gente teve que gravar, acho que 1 mês, não foi? Foi muito insano. A gente se encontrava toda segunda-feira e gravava das 7 às 10, com vários intervalos, porque das 7 às 10 é o horário que os prédios comerciais estão limpando, né? Então era um porre o tempo inteiro, alguém arrastando cadeira. E eu lembro que, assim, quando o projeto nasceu, eu não sei mais de quem foi a ideia, mas alguém falou, inclusive as pessoas que fizeram o audiobook são a Maria ali, aquela garota de óculos, o Gilles, eles produziram e dirigiram o audiobook inteiro, a Ju, que foi a voz da Ana, e a Laura também, que ajudou em várias partes do processo. E foi bem isso, assim, a gente sentou e alguém falou, cara, e se a gente fizer um audiobook diferente que tenha mais de um narrador? E eu acho que você tinha falado que Daisy Jones tem isso, não é algo assim? Tem um livro da Taylor Jenkins Reid, não sei se muitas pessoas conhecem. Até saiu uma série na Prime Video recentemente. Muito boa, tatuei a série. Ele tem uma ideia, aquele audiobook, que muitas pessoas narram aquela história, né? E até como você comentou, essa forma de literatura em áudio, tem crescido muito no mercado. E a gente não queria ficar fora disso também. E era sei lá, cara, era... Tipo, vários livros brasileiros grandes não tinham isso no momento, né? Então, era uma oportunidade de se diferenciar. E aí o processo era muito louco, porque era tipo, a gente fez nesse formato de que, assim, todos os capítulos que são do Lucas, eu tava narrando, mas todos os diálogos a gente se dividia, eu e a Ju. Então, os diálogos masculinos eram na minha voz, os femininos na dela. Cara, assim... É bem difícil, assim, não vou negar, não. Era bem cansativo. Eu lembro que a voz... Eu lembro que na época... Lembra que eu coloquei um aparelho na boca na semana que a gente começou a gravar o audiobook e estourou minha boca inteira. Então, assim, foi horrível de falar. Mas, assim, foi um perrengue gostoso de ter na época, né? E, cara, sendo bem sincero, eu acho que o audiobook foi o que deu mais... Olha minha mãe ali. O audiobook foi o que deu mais... Cara, foi uma das coisas mais legais, assim, porque tinha tanta gente veio falar comigo, assim, com carinho, de tipo... Cara, nunca tinha ouvido um audiobook antes, ouvi o seu e adorei. Eu, assim, tinha ouvido vários, mas ouvi o seu e me apaixonei e tal. Então foi uma coisa muito especial. E eu tenho muita dificuldade... Eu já tentei ouvir uma vez, quando eu fui viajar pra casa da minha avó, assim, eu tava sozinho, mas eu... tenho dificuldades, né, porque eu acho que eu tava muito próximo do projeto, mas foi muito louco. A Ju depois pode falar alguma coisa quando ela vier aqui na música, porque também tem uma música, né, no meio do audiobook e tal, que a Ju gravou. Mas eu... E tem uma coisa muito gostosa que eu também disse pra ela semana passada,
eu não sei porquê, mas a época da gravação do audiobook foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Eu lembro disso muito claramente. Eu tava muito feliz, cara. E era muito perrengue, tipo... Não perrengue, né? Mas era um perrengue de assim, era muito trabalho. Aquela padaria da frente era uma fortuna. Então, toda vez... Cara, era muito caro. Era muito caro. O elevador fazia barulho. E eu deixava a Jill mora no Butantã, eu moro no Tatuapé. Então, assim, são... Então, às vezes eu deixava ela na casa dela e até era um perrengue, mas assim, eu tava muito feliz, cara. E ver as palavras que eu escrevi sendo faladas pela mulher que de várias formas me ajudou a inspirar, e por aqueles dois que, sabe, estavam o tempo todo, pessoas que eu amo muito, cara, era muito especial. Então, eu acho que é especial pra quem ouve, mas pra mim, pra gravar, talvez tenha sido ainda mais. É uma das memórias mais legais que eu tenho. Tem. Você vê. Você tinha uma pergunta? Sim. Pode fazer. Completando o que ele falou, de vez em quando facilita muito na leitura, você ouvir e ler ao mesmo tempo. Eu li um livro que eu nunca tinha lido, que é Fahrenheit 451, e eu tive muita dificuldade no conteúdo dele, porque era um livro, um tipo de livro que eu nunca tinha lido. Eu li há muito tempo. Falo de livros na internet, então assim, é bem legal mesmo quando tem um audiobook. Eu lia e acompanhava, eu ouvia e acompanhava, pra mim foi bem bacana. Que legal, eu pretendo cara. ouvir também. Mas a pergunta que eu tenho pra fazer pra você é uma observação. Passando a Loyola no Bienal, eu não te vi. Ah, Aí sim. eu vi no meu Instagram, que você tá aqui tudo, e eu achei bem legal na Bienal esse ano, não sei se você percebeu, que autores nacionais estão sendo bem mais vistos do que antigamente. Sim. Antigamente o povo muito se matava por autores internacionais, não que eles não sejam bons, eu leio, mas agora eu estou lendo mais autores nacionais do que internacionais em diversas áreas. Assim, observação, eu tô ajuda, tá? Mas eu tô lendo muitos autores nacionais, eu acho que vocês estão tendo um espaço maior na literatura mesmo aqui no Brasil. E eu queria saber, você fala de espiritualidade, seria que tipo de... Seria em algum tipo de religião ou você acredita no universo? Não, na real... Primeiro, Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas muito legal essa coisa dos autores. É real, assim, eu tenho sentido muito isso durante os últimos anos. Pedro Ruas, não sei se você... Amo. Ele também é um amigo, assim, ele é um amor de pessoa. Gil Domingues, o Vitor Bonini, que, cara, não tem crédito o suficiente pra esse cara. A Júlia Braga também, que é uma pessoa maravilhosa, que me ajudou em, assim... Inclusive estão os agradecimentos, né? Quando você for ler, você vai ver. Eu faço questão de mencionar todo mundo que me ajudou nessa trajetória. Eu tenho vontade de pôr num potinho, eu conheci ele faz muito tempo. Então... sobre espiritualidade, não. Eu cresci uma pessoa, assim, de igreja, né? Mas a ideia do livro é realmente ir além disso. Eu acho que quando a gente fica preso a palavras, a definições, eu acho que o mistério se vai um pouco, né? Tem essa frase que eu adoro, que é do produtor de AC/DC, que é Deus é o nome do cobertor que nós colocamos sobre o grande mistério. É alguma coisa assim. E nesse livro, né, especificamente, né, nos outros também, né, mas a ideia é de realmente transmitir aquilo que eu acredito, que é, cara, de que existe alguma coisa maior do que todos nós, que ama a todas as pessoas e que no fundo só quer isso, sabe? Que o grande objetivo dessa coisa que a gente pode dar nomes, assim, que a gente cria, né, gramaticalmente, o objetivo é amor. Então, não tem nada de religião no livro, não chega nem perto disso. A Ana, inclusive, eu acho que inicialmente um deles tinha alguma natureza meio ateia, assim, mas no meio do livro muda, né? Porque nós somos seres que se contradizem o tempo inteiro. Então, eu acho que é isso, assim. O que eu tenho interesse em espiritualidade é realmente uma discussão sobre as coisas que importam. Eu acho que toda espiritualidade que não faz você ser mais gentil é uma espiritualidade vazia, né? Não existe. E é igual álcool, né? Você pode beber uma cerveja e beber um vinho e você vai ficar bêbado, mas não quer dizer que... Cara, eu não sei onde eu ia com essa analogia, mas era muito boa, eu juro. Indo por um outro caminho. Eu acho que assim, a gente pode tentar falar de Deus de várias formas, mas
se isso não tá baseado em amor, eu não vejo muito sentido, entende? E espiritualidade nem sempre... Era isso. Espiritualidade nem sempre tá envolvido com religião, né? A gente tem histórias assustadoras ao longo da humanidade inteira de religiões bem assustadoras, sabe? A época da Inquisição tinha bastante mão da religião. Então, assim, eu acho que a minha tentativa também... Eu não sei se alguém aqui já leu C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele era de natureza, assim, um autor cristão, mas ele tinha... Eu acho que sei lá, ele tem uma literatura que eu acho que ressoa para pessoas que são de fora de religião também, porque ele consegue falar muito sobre espiritualidade. Ele esquece o que significa religião. E religião sempre é isso. Religião é quase cair em grupinho, né? Você tem religiões diferentes, então qual o grupo que se encaixa dentro dessa religião? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tá falando de tudo. Tem aquele livro do Rob Bell, que é um cara que foi cancelado porque ele é um pastor super moderno, assim, e tal, né? Norte-americano. E ele fala sobre tudo ser espiritual. Tipo, tudo que a gente faz é espiritual. Viver é uma atividade espiritual, sabe? A gente não... Ou tudo é um milagre, ou nada é um milagre, como diz Einstein. Então, assim, eu gosto de pensar que tudo isso é um milagre. A gente tá aqui... Cara, o universo tem 13,4 bilhões de anos. Qual a chance disso? É muito pequena. Estatisticamente, é minúscula. Então... A minha perspectiva sempre, e vai ser assim em todos os meus livros, eu espero, é de ter personagens que saibam olhar pra esses pequenos acasos da vida, tipo, encontrar uma pessoa no bondinho turístico e perceber que isso é milagroso, sabe? Talvez não seja, mas eu gosto de enxergar a vida por meio dessa lupa, de que todo mundo aqui, cara, que milagre é isso? Pra mim isso é um milagre. Então, é isso, eu acho que a espiritualidade que eu quero transmitir, ela é sempre... além da religião. E eu já vi, teve uma garota que era bem religiosa, assim, que veio conversar comigo, e ela foi uma coisa linda, porque esse livro tem uma definição de Deus que é bem específica e tal, que é bem fora de religião, mas... E essa garota falou, cara, eu tava tendo uma crise de fé e li o livro e eu fui pro quarto orar, assim, sabe? É uma coisa muito doida de escutar, mas o objetivo não é esse, o objetivo é que realmente deixe quem tá lendo... em algum grau de pensar, cara, eu tenho sido gentil, eu tenho sido uma pessoa amorosa, porque, como eu disse, e acho que vale repetir, qualquer espiritualidade que não coloca a gente próximo disso é pobre, ela não serve de nada. Então, acho que o objetivo é esse. Eu pensei assim que seria uma fantasia cristã. Não. Não, eu falei que poderia ser. Porque eu li aqui na sua... Eu vi que isso... Porque você é fã de Harry Potter. Eu também sou muito fã de Harry Potter. Eu adoro. Falei, não sei se é uma fantasia cristã, eu queria tirar essa... Não tem... E te dar o parabéns pelos livros, porque assim, eu andei dando muito... Não por assim, não que eu não dava, mas essa Bienal, especificadamente, eu dei muito valor. Ela tá comigo, tipo, pra autores nacionais, entendeu? Legal. Eu gosto de autores internacionais, tem livros muito bons, não estou falando que não, mas os nossos autores nacionais andam se superando muito, então parabéns. Obrigado demais. Se vale uma indicação, eu li recentemente Natália Timmerman, você conhece? Ela escreveu... Não foi esse, foi As Pequenas Chances. É um livro maravilhoso, de luta, assim, não é autoajuda, mas é bem legal. E obrigado pelas palavras carinhosas. Não é uma fantasia cristã e não é baseado na minha vida, gente. E acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma questão, é só levantar aí a mão. Uma coisa, gente, antes da gente finalizar e ir pra parte das músicas, eu só queria muito dizer pra vocês que cada um de vocês aqui importa muito pra 24 Horas de Amor e pra qualquer publicação independente, pra qualquer publicação nacional. Portanto, falem sobre 24 Horas de Amor. Se vocês puderem ir na Amazon, em qualquer rede social de livros que a gente tem, como é que é o nome? Scooby, Goodreads e por aí vai. Deixem reviews, avaliem o livro. Isso pode parecer uma coisa bem boba, mas isso é muito, muito relevante, porque uma ideia mesmo é levar 24 Horas de Amor para editoras maiores, para que o Matheus tenha também apoio financeiro e também tenha uma plataforma de divulgação mais fácil, porque esse boca a boca é trabalhoso. Acho que é o melhor deles, mas todo mundo que já publicou alguma coisa sabe que é trabalhoso. Então, falem sobre esse livro, comprem esse livro. Se alguém tiver pergunta, vocês levantem a mão, mas se não, Eu tenho pergunta. Opa, claro. Fiquei meio atrasadinha. Claro, eu fica à tenho várias vontade. perguntas. Claro, Na pode verdade, fazer. parabéns. Obrigado. E por ser um romance, algo
tem escondidinho nos dias de hoje e é algo que muita gente gosta, apesar de não admitir. Aham. Eu queria fazer muitas perguntas. Pode Primeira, fazer todas, com faz essa uma. questão entre leitura e o áudio, a sua preferência mesmo, tanto quanto escritor, como na hora de você se apropriar da obra. Qual a sua preferência? Segundo, se você... Isso é para quem tem a vontade de seguir esse caminho. Vou fazer essa pergunta. Tudo bem. Você acha que é um mercado ainda muito difícil? Por que esse mercado é difícil? Porque tem muita gente querendo escrever ou porque realmente eles fecham uma porta e selecionam? E a terceira e última pergunta é se você tem um sonho apenas de escrever o que estava na gaveta do seu coração, você se identificou com isso e resolveu abrir, ou se você pretende viver como... Esse é o teu projeto, teu sonho. Legal. Como autor, ver suas obras no cinema. Lembra das 3? Dá pra responder? Sim, acho que sim. Eu posso responder olhando pra cá? pode. Se você quiser vir pra cá, pode fica à responder vontade. pode É mesmo? responder. Não tem problema se Sem for... problemas. A primeira do audiobook e do livro, né? Da preferência. Gente, eu nunca tinha escutado um audiolivro antes de gravar o audiolivro. Eu sei que isso pode ser algo assim, mas eu não tinha. E... Assim, é doido. Eu escutei um audiolivro específico que eu gostei muito, que era do Stephen King. Só que era em inglês, e era desse livro chamado Revival, que é um livro que eu adorei. E eu lembro que tinha um narrador que ele interpretava, assim, né? Então eu gosto disso, eu gosto de audiobooks que me façam me sentir dentro da história. Mas eu sou muito de ler, né? Eu não sou de Kindle. O pessoal tá me olhando com ódio. Eu tenho Kindle, eu tenho vários livros que eu comprei pro Kindle, mas de natureza eu tenho muita dificuldade de não sentir que, assim, cara, que eu tô progredindo, não sei, é uma coisa esquisita. Mas é isso, eu prefiro ler. E eu acho que também na leitura tem um processo pra mim de que eu vou construindo as coisas como eu quero, sabe? Eu vou olhando assim pra você ao final de cada pergunta. A segunda era do mercado, né? Puxado. Eu acho que é um mercado que é difícil, né? O motivo disso, eu acho que tem a ver com... Cara, é muito difícil. Assim, tem algumas editoras que elas só estão comprando autores internacionais. Porque eles têm a garantia de que os autores internacionais estão vendendo. Porque, como foi publicado um ano antes, lá nos Estados Unidos, vendeu o suficiente para que alguma editora aqui do Brasil diga: cara, faz sentido a gente apostar nesse cara. A grande dificuldade de levar 24 horas e qualquer livro brasileiro para alguma editora é que, assim, foi um processo, né, de aprender isso. Mas as editoras não têm dinheiro. Então, para elas chegarem pro Matheus LP Santos e falar assim: cara, você publicou isso aqui, ok, mas qual é a garantia de que você vai publicar de novo, de que você vai vender de novo? Então, tem toda uma dificuldade, porque, inclusive, vale um... Eu não quero falar mal da Amazon, assim, mas... assim, não é um ataque ou algo do tipo, mas a Amazon faz uma coisa chamada dumping aqui no Brasil. Eles pegam um livro que a Martins Fontes vende por R$60 e jogam um desconto de R$32,90. E aí todo mundo vai lá e compra, porque o desconto é ótimo, né? Então nem todo mundo tem dinheiro para pagar R$60 num livro. E aí isso é uma estratégia de mercado, porque daqui a alguns anos, quando a Amazon tiver um monopólio da literatura brasileira, eles aumentam os preços de tudo e as livrarias de rua, como a Martins Fontes, como a Livraria Simples aqui da Bela Vista, como várias outras, acabam. E aí a gente começa a pagar muito caro nesses livros por causa desses grandes conglomerados. Então, assim, também tem uma dificuldade com as editoras, porque as editoras não estão ganhando dinheiro. Se os autores estão ganhando pouco, as editoras estão ganhando menos ainda. Então é toda uma coisa de... Queria eu, né, poder chegar e falar assim: ai, porque a Companhia das Letras... Mas não é bem assim, né? A companhia também está ferrada financeiramente, as outras também estão com uma situação frágil em questão de dinheiro. Mas assim, eu acho que é um mercado otimista, especialmente para quem escreve romance jovem adulto. Suspense também, o Rafael Montes estourou de novo na Bienal. O Pedro Ruas, de novo, estourou na Bienal. Então a gente claramente tem um mercado com pessoas que querem ler livros. Eu não lembro, alguém pode conferir isso, mas na pandemia eu acho que aumentou a porcentagem de pessoas que estavam lendo aqui no Brasil, né? Especialmente nos meios digitais. Então, assim, a gente tem leitores, a gente não é um país de pessoas...
sabe, de gente desinteressada em literatura. Eu só acho que precisa existir esse esforço para deixar isso aqui mais democrático de alguma forma. Eu não tenho a resposta final, porque se eu tivesse, eu acho que eu já estaria milionário com isso, né? Mas eu acho que é isso. É uma vida difícil, mas, cara, é uma vida de milagres. Tipo, de novo, ver todo mundo aqui, gente que eu conheci quando eu tinha... Pô, minha terapeuta está aqui, sabe, cara? De verdade, eu nunca tinha visto ela pessoalmente, ela tá bem ali, e assim... E, ó, inclusive, deixa eu até aproveitar, esse livro só existe por causa da Mari também, que me ajudou a botar isso... Não, é real, gente, ela que me ajudou a acreditar nesse projeto, então... Assim, é uma profissão de milagres. Eu tô vendo várias pessoas aqui que eu amo muito, e ver essa gente aqui tirando o tempo pra ver 24 horas de amor... Cara, eu posso morrer pobre, sabe? Mas pobre de espírito eu não morro mais. Então, sei lá, respondendo também a última pergunta, cara, eu adoraria viver disso. Sinceramente, se eu tivesse o privilégio, eu acho que eu teria histórias pra contar. Mas se não for assim, se o meu destino for outro caminho de, cara, trabalhar das 8 às 6 em um outro lugar, de chegar em casa... Cuidar das crianças daqui a anos e anos e escrever na madrugada é o que eu vou fazer também, sabe? Eu não escrevo porque eu quero, eu escrevo porque eu preciso. Então, eu não consigo imaginar um Matheus que um dia não esteja escrevendo. Nem que seja coisas... Sei lá, eu escrevo cartas pra minha namorada também. Então, se um dia eu me aposentar da escrita aqui... E pros meus amigos também, né? Eu acho que eu... Então, assim, se eu me aposentar da escrita de romances... Quando eu morrer um dia... Quem sabe eu viro tipo a Sylvia Plath, sabe? Que tem aquele... compilado de cartonas dela da Globo. Eu acho que é isso, mas eu queria poder viver disso. Se rolar, rolou. Se não rolar, a gente vai continuar fazendo esses lançamentos a cada 1, 2 anos, vendo quem aparece e jogando pro universo coisas boas, sabe? E muita gratidão sempre, porque isso aqui é legal demais. Respondi tudo? Respondi. Com ânsia de fazer mais, né? Porque você responde e deixa a abertura para mais Não, perguntas, se mas tá perfeito. você quer fazer mais alguma? Fica à vontade. Pode fazer, não tem nenhuma... Eu vou fazer, você olha lá, gente. Claro, fica à vontade. É que você está falando de romance. E aí você falou dessa importância do amor. Né? A gente está numa época do desamor que está crescendo. Que a gente vê que as pessoas amam um pouco, a gente vê que as relações duram um pouco. Eu queria saber, assim, que dentro de você ainda faz acreditar no amor e ainda te faz imaginar que alguém possa acreditar nisso. Em toda a situação do mundo, você insistir em escrever sobre o amor. Porque eu cheguei um pouquinho atrasada, então não sei se você já falou. Não falei não. Então eu Fica tranquila. Gente, eu não quero soar bobo, mas assim, eu sou extremamente apaixonado pela minha namorada, que está ali. Eu sou muito apaixonado por ela, há anos e anos e anos. Levantar pra gente ver quem é. Só pra ela. Essa é ela. Essa é ela. Eu sou... Não, mas é real, assim, eu sou muito... Sei lá, cara, eu sou muito apaixonado. E eu acho que, assim, se as duas opções que a gente tiver nessa vida forem viver com amor e viver sem amor, porra, assim, eu acho que viver com amor é a melhor dela, sabe? Porque, cara, eu não sei, assim, essa vida é puxada, mano, tipo, é isso, tem coisas muito difíceis acontecendo aqui, nem sempre é fácil, todo mundo perde alguém, a gente é demitido, a gente não realiza tal sonho, a gente perde o busão quando a gente não pode perder o busão. A gente tem que colocar coroas nos dentes, sabe? Tudo de ruim dá pra acontecer, sabe? Então, assim, se a gente escolher passar por isso aqui sem... Eu não digo sem uma companheira ou um companheiro, mas sem amor, sem conseguir compartilhar essas coisas com quem a gente ama, eu não consigo ver muito sentido em existir mesmo. É o que eu falei, eu acho que é fácil ser cínico. Eu acho que... Eu já fui uma pessoa cínica, sabe? Eu já tive uma fasezinha curta em que, cara, eu não quero nada. Eu já tive a fase que eu era bem apaixonado, que eu queria encontrar a garota da minha vida. E agora que eu encontrei, é a fase de, tipo, ser muito apaixonado por essa pessoa e reencontrar motivos pra se apaixonar pelas pessoas. E eu acho que também o amor de amizade, né? O amor romântico é legal, ele é incrível, ele é aquele que faz a gente levitar e bater o coração um pouco mais rápido. Mas ter pessoas, tipo,
Porra, minha melhor amiga tá grávida, cara. O bebê pode nascer nesse instante. Eu espero que não, Liam. Eu espero que ele dê uma segurada, mas... Cara, ver isso, sabe? Ver, tipo, amor alheio. Ver amigos assim, cara. Gente que sei lá, cara, que vibra por você. Eu não consigo pensar numa forma de existir que seja mais... harmoniosa. Então, pra quem tem dificuldade em viver... Caraca, um brotherzaço ali. Pra quem tem dificuldade em ver isso no mundo, eu vi uma... Vocês conhecem aquela oração da serenidade, né? Eu não sei direito ela, mas eu sei a alternativa que eu vi esses dias, que era... Ai, como... Era, me dê a sabedoria de entender quem eu posso mudar. Era isso? Putz, cara, eu vou precisar de uma colinha. O negócio é o seguinte, a única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. Eu acredito genuinamente nisso. Eu posso tentar aqui por 2 horas convencer vocês a lerem os livros que eu leio, a meditar, que é uma coisa que eu... Sabe? Todas as coisas que eu faço. E ainda assim eu não tenho a garantia de que vai dar certo pra vocês. Mas eu sei que eu posso me mudar. Eu posso me transformar em uma pessoa que ama mais. Então... Eu acho que o começo é esse. Se todo mundo que tá aqui amar um pouquinho mais, e a gente for um pouquinho mais gentil com o próximo, cara, eu não sei, eu sou um sonhador, sabe? Eu acho que a gente mudaria o mundo. E eu acho que é isso. Amor romântico é incrível também, então, pra quem não tem isso, espere, vai chegar e cara, é isso mesmo. E eu acho que é isso. O amor é o que faz sentido pra mim, estando aqui, sabe? Respondido? Respondido, e a última, então? Claro. Uma frase do seu livro, uma passagem que você gosta muito, que você diz, isso vai fazer você comprar o meu livro, que você escreveu e que ficou no seu coração e que você gostaria de compartilhar. Ok. Com certeza eu vou me interessar para comprar o seu livro. É verdade, eu ia ler um trecho. Pode ser agora, então a hora. Pode ser? Eu vou ler um trecho. Não vamos ler esse trecho, Eu vou ler um trechinho. Não tem spoiler. Não tem spoiler não. É bem... Fala só uma parte sua, que te encantou. Ali você dormiu, ali você falou, meu Deus. Uma coisa minha. Uma coisa sua, que quando você estava escrevendo você falou isso. Tá, eu vou pegar uma frase que eu gosto muito, então. Gente, eu não sei onde ela tá, né? Mas... Seu coração, né? Fala aí. Já sei. Pode ser uma seção do livro? O livro é o seu filho, algo que te tocou. Tá. Tem a coisa que eu mais gosto em 24 Horas de Amor é o capítulo 12. O capítulo 12 são os dois andando pelas ruas de Campos do Jordão e conversando sobre... sobre o que significa estar aqui. Sobre literalmente o que significa estar nessa terra e encontrar uma pessoa no bondinho turístico e é sobre Deus, e sobre morte, e sobre tudo que significa ser humano, porque eu acho que ser humano é tudo isso. Então, se alguém leu o 12 e não gostar, eu não vou dizer que eu vou reembolsar não, porque eu acho que é difícil, gente. Mas vocês podem me mandar uma DM me xingando, mas eu acho que o capítulo... É o único capítulo que eu consigo dizer com certeza que não parecia que era eu escrevendo. Parecia que era realmente... Não sei o que é isso. Não sei se é um flow que a gente entra na escrita, mas eu realmente senti que eu tava falando de uma coisa que ressoaria em alguém, sabe? Então, eu acho que o capítulo 12. Aí você me convenceu. Posso ir direto pro 12 ou... Acho que a construção vai valer a pena, vai valer a pena. Vou ler o trecho. Nós estamos aqui ontem, mas eu vou ler um trechinho pra vocês, pode ser? Eu ensaiei isso hoje de manhã com a minha namorada e eu errei todas as vezes. Mas a gente vai conseguir. Não errou, gente. Eu esqueci qual que é a página agora. Tá marcado. Vamos lá então. Vocês estão me ouvindo nesse tom de voz? Todo mundo me escuta? Sim. Eu tô na página 108. O pessoal vai me acompanhar? Então vambora.
tô vestindo uma aula de história, sabe? Quando o professor pedia, falava assim, vamos ler tal trecho, e eu sempre ficava, cara, se eu errar vai todo mundo rir de mim, bicho. Então vambora. Posso começar ou tem gente abrindo aí e tal? É a partir do segundo parágrafo. Ana. Então, Ana estava recostada no ombro de Lucas, em silêncio, mas ele percebeu que ela sorria. Lucas tentou imaginar o que estava se passando pela mente dela e, de repente, teve uma ideia. Levantou-se e estendeu a mão, o fone de ouvido quase saindo da orelha de Ana. O que você está fazendo, seu doido? Tô curtindo essas 24 horas que temos juntos. E pagando com a língua ao dizer que pessoas dançando do nada são ridículas. Hora de ser ridículo. Vem, vamos dançar. Ela hesitou por um momento e Lucas teve um súbito medo de que ela o acharia completamente patético. Mas lá no fundo, ele não se importava de soar patético ou ridículo na frente dela. Não, com Ana, ele só gostaria de ser ele mesmo. Sem barreiras, sem segredos, sem nenhum tipo de impedimento. Ela segurou a mão dele e eles levantaram. Lucas a puxou para perto e a levou até o pátio arborizado e com a vista linda. Ele puxou o corpo dela para perto do seu e, como um, eles dançaram em sincronia. Os passos pareciam combinados, completamente encaixados. O que foi uma surpresa, porque Lucas não fazia ideia do que estava fazendo. As pessoas ao redor dos dois encaravam, mas Lucas não estava nem aí. Para ele era como se existissem apenas os dois ali. A música foi dando o tom dos passos deles. O sol continuava em uma posição perfeita, agora mais próximo de desaparecer por trás das montanhas, formando uma paisagem que parecia uma pintura famosa do Louvre. Ana deu um pequeno risinho e disse: achei que você fosse um péssimo dançarino. Eu sou, mas como você está fechando seus olhos, eu pareço um profissional. É pura hipnose. Ana encostou seu rosto no peito de Lucas. Ela provavelmente poderia escutar como o coração dele batia rápido, querendo sair dali e voar para perto dela e nunca mais sair. Mas era estranho. Lucas não se sentia nervoso, nem mesmo ansioso. Para falar a verdade, era a primeira vez em muito tempo que ele estava verdadeiramente em paz. E ela era o motivo disso. Talvez os batimentos acelerados fossem apenas um sinal de que Lucas estava realmente se apaixonando, por mais maluca que essa ideia pudesse parecer. E naquele instante, pela primeira vez desde que viu Ana no bondinho vermelho, Lucas desejou ficar com ela para sempre. E é isto. Esse é o trecho.